Nós vamos aproveitar esse tempo e queremos, sem demora, dividir algo com a igreja, que está lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, nós vamos ler apenas o verso de número 23. Mateus 25, nós vamos ler o verso 23. Alguns irmãos já estão de pé. Se você puder, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler somente um versículo e depois os irmãos vão poder se assentar. O texto diz assim, Mateus 25, verso 23. A minha versão diz assim: o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Vou ler mais uma vez. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Pai Santo, amado, glorificado Senhor, nós te engrandecemos, te exaltamos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos nessa noite em Tua presença para te exaltar, te glorificar, Senhor, e reconhecer a Tua paternidade, reconhecer que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, reconhecer que em Ti, Senhor, somos mais que abençoados e vencedores, através, ó Deus, da Tua promessa, através da restauração, através da salvação, Senhor, decretada pela morte e ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, Pai, que o Senhor transborde o nosso coração, que o Senhor fale conosco poderosamente, que o Teu Espírito, Senhor, passeie no nosso meio, trazendo tudo aquilo que necessitamos, seja o convencimento, o arrependimento, tudo aquilo, Pai, que precisamos, e que a Tua palavra, que é viva, eficaz, Senhor, possa de fato penetrar em nosso coração e na nossa alma. Nós te glorificamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a nossa proposta hoje não é estender muito, ainda temos aí uma surpresa para os pais nessa noite, mas acima de tudo, nós gostaríamos de dividir algo com a igreja que foi até uma experiência pessoal que nós passamos aí essa semana. Esse texto, ele vem de uma sequência de duas parábolas e ele está exatamente no meio da segunda parábola. A primeira parábola que Jesus fala é sobre exatamente a tão falada parábola das 10 virgens. E ela tem algo muito peculiar nessa parábola, e numa outra oportunidade, assim Deus permitindo, nós vamos falar sobre ela. Existe uma ligação profunda da palavra das 10 virgens, com o texto que nós comumente usamos na ceia, quando Paulo diz aos coríntios que por isso há no nosso meio muitos fracos e doentes, e até os que dormem. E a parábola das 10 virgens, ela tem uma ligação muito interessante com esse texto, mas numa outra oportunidade nós vamos falar sobre isso. Mas nessa parábola, Jesus conta mais ou menos da seguinte forma, que um senhor ia viajar e ele encontrou ali 3 servos e a cada servo ele deu alguns talentos. E quando ele retornou da viagem, ele pediu conta desses talentos a esses servos. E um e o outro investiu e multiplicou aqueles talentos, mas ao último, ele simplesmente entulhou aquele talento e deixou ele lá guardado até que o Senhor retornasse.
Mas, irmãos, o que me chama muito a atenção nesse texto e que eu acho imprescindível para os nossos dias, e o último louvor que entoamos, ele diz o seguinte: com teu fôlego dentro de nós, não é isso? Com teu fôlego dentro de nós. E algo muito peculiar me chama a atenção. Se eu perguntar para a igreja hoje, para você hoje, quem te deu a vida? Provavelmente você vai falar que foi Deus. Amém? Quem te deu seus filhos? Provavelmente você vai falar que foi quem? Deus. Maravilha. Quem abriu a sua porta de trabalho ou que tem te sustentado? Foi quem? Deus. Maravilha. Quem foi que permite a gente se reunir neste lugar e congregar e poder exatamente estarmos juntos, fortificando, edificando um ao outro? Foi quem? Quem te deu, paizão, essa mulher maravilhosa que é a sua esposa? Foi quem? Foi Deus, irmãos? Vocês têm certeza disso? Amém. Quem deu seus filhos? Nós já perguntamos. Mas, esposa, quem deu esse maridão, esse paizão aí que você ama? Foi quem? Foi Deus, irmãos. Glória a Deus por isso. É interessante que no nosso meio, principalmente no nosso meio cristão, crente, a gente costuma atribuir tudo a Deus, irmãos. E de fato é uma grande verdade. O louvor, como eu disse há pouco, fala o quê? Com o teu fôlego. Quem nos dá o fôlego de vida? Quem coloca o alimento na nossa mesa? Não é assim que a gente ora? Senhor, obrigado pelo alimento na nossa mesa, pela providência. Né? Pastor Giliardi, quando ele ora pelo alimento, ele sempre lembra: Senhor, aqueles que estão lá no campo plantando, aqueles que estão lá transportando, aqueles que estão cuidando para que o alimento chegue até a nossa mesa. Não é assim que a gente fala? E a gente atribui tudo a Deus. Mas eu pergunto algo, irmãos, que às vezes a gente fica pensando sobre isso. Se tudo que a gente tem, a gente reconhece que foi Deus que deu, por que a gente é tão negligente com aquilo que Deus tem nos dado? O corpo, amém? O corpo físico que nós temos, foi Deus que deu? E por que a gente é tão negligente com ele? Os bens que nós temos, foi Deus que deu? Seja você que ainda mora de aluguel, mas você tem um teto, amém? Um lugar ali aonde te abriga. Foi Deus que te deu? Foi Deus que abriu essa porta para você, te proporcionou? E por que às vezes a gente é tão negligente, irmãos, com aquilo que Deus tem nos dado? Às vezes, nós já passamos por isso, alguns com a idade mais à frente, outros mais recém-casados, orávamos, quem sabe alguns, ou moças ou rapazes que se tornaram homens e mulheres, estão aqui nessa noite, né, pastor Giliardi? Lá no passado orava: Senhor, eu quero um marido, Senhor, eu quero uma esposa, e hoje estamos sendo negligentes com o nosso casamento. A grande verdade, irmãos, é que nós escolhemos, mas esquecemos que o casamento é algo de fato estabelecido por Deus na terra. Logo no início de todas as coisas, Deus ali estabelece o relacionamento do homem e com a mulher. E aí, irmãos, a grande reflexão que eu quero trazer para nós hoje é exatamente essa. Quantas vezes eu acabo desvalorizando aquilo que Deus tem me dado, porque eu tenho sido negligente. Pastor Giliardi me dá um presente. E provavelmente aquele presente que ele me dá, o que eu vou fazer? Eu vou desperdiçar ele? Jamais. Quando eu recebo de alguém querido
e algo estimado, algo importante, o que eu faço com aquele presente? Eu vou dar para outra pessoa? Eu vou largar ele num canto? Eu vou deixar ele abandonado? Eu vou deixar ele de qualquer jeito? Quando você ganha um presente de alguém importante, um presente importante, valioso, o que você faz com esse presente, irmãos? Nós cuidamos daquele presente, nós vamos usar, mas nós vamos usar com zelo, com cuidado, com afinco, com compromisso. Nós vamos fazer de tudo para que aquilo não estrague, para que aquilo não se deteriorize com o tempo, para que lá na frente, poxa, foi o pastor Giliardi que me deu aquele presente. E muitas das vezes, irmãos, no nosso dia a dia, nós não conseguimos enxergar o presente de Deus que Ele nos dá a cada dia. Durante o nosso dia a dia, nós esquecemos o quanto Deus tem nos presenteado. E nós, irmãos, com sinceridade no coração, precisamos entender isso. Que isso não é simplesmente uma negligência. Se torna até um pecado diante de Deus quando eu desvalorizo aquilo que Deus tem me dado. Quando eu não cuido do meu corpo como eu deveria cuidar. Quantos de nós aqui espera ficar doente para aí sim se preocupar com algo, quando a gente poderia agir preventivamente? Quantos de nós temos bens e a gente usufrui, e na hora que aquela coisa quebra, seja moto, carro, qualquer outra coisa, máquina de lavar, você chuta a máquina de lavar, murmura da máquina de lavar, mas ela te serviu muito tempo, irmãos. E Deus tem provido a cada um de nós, irmãos, o tempo todo, Deus está provendo. E quando, irmãos, eu não cuido dos meus filhos como a palavra diz que eu devo cuidar, quando eu não ensino, quando eu não sou um pai presente, quando você não é uma mulher presente, irmãos, nós estamos negligenciando aquilo que Deus tem dado. Ah, Senhor, eu amo a Tua palavra, mas o quanto nós amamos a palavra de Deus. Senhor, aquela igreja que eu congrego, nossa, lá é um povo lindo, abençoado, mas o quanto nós temos negligenciado esse povo lindo e abençoado que a gente diz tanto que ama, irmãos. E aí a gente chega na esfera principal, que às vezes numa reunião como essa, irmãos, tomado de algo que hoje está sendo revelado como o mal do século. E numa oportunidade nós também vamos falar sobre isso, que é a dopamina. Ou seja, cheio de emoção, cheio de coisa, a gente abre a boca, diz que ama a Deus, que não tem mais nada, que venera. E aí, irmãos, a gente passa 5, 6, 7, 10 dias, irmãos, sem nem fechar o olho e agradecer, Senhor, obrigado porque hoje eu acordei. Sabe, irmãos, quando eu falho com aquilo que Deus tem me dado, é algo muito sério. Nessa parábola, Jesus falou, olha, Jesus pregando, irmãos, ele trazendo essa palavra, ele traz esse ensino. As parábolas de Jesus, como nós vimos aqui no estudo sexta-feira, ela ensina princípios do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É uma boa notícia. Ou seja, quando eu vivo, trago o reino de Deus aqui para a terra. Como? Quando a gente traz o reino de Deus para a terra, vivendo esses princípios, então a minha vida passa a ser diferente. Mas não, irmãos, a gente murmura de tudo. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. Me lembro de mensagens, um mês que nós ficamos falando aqui, mensagem do pastor Giliardi, se eu não me engano do João Paulo, do Alan, falando sobre gratidão, irmãos. Nós esquecemos de agradecer, de ser grato, de reconhecer aquilo que Deus tem dado e feito diariamente, e o nosso coração se enche de murmuração, ingratidão, irmãos. E sabe o que Jesus chama isso nessa parábola? Infidelidade.
Você não foi fiel no pouco. Então, você também vai ter pouco. Porque se você fosse fiel no pouco, aí sim você poderia receber muito. Sabe, irmãos, a gente vive um tempo onde a gente negligencia no nosso trabalho. Aí chegamos, damos o testemunho ou agradecemos a Deus, Senhor, obrigado pela porta de emprego. Mas no dia seguinte, lá no nosso trabalho, a gente está fazendo as coisas de qualquer jeito. Trabalhando às vezes até de forma desonesta. Não, porque é o sistema, porque é isso, porque é aquilo. E a gente está envolvido em um monte de situação, irmãos. E aí depois a porta fecha, ou acontece alguma coisa, e a gente vai se lamentar pelo que aconteceu. Nessa parábola, aqueles que investiram, aqueles que multiplicaram, irmãos, os talentos que receberam, eles receberam mais talentos. E sabe que eu aprendo com isso, irmãos? Que muitas das vezes a nossa vida está exatamente estagnada, porque a gente não está sabendo usufruir dos nossos talentos. Porque Deus deu capacidade a cada um de nós. E por incrível que pareça, quando a gente pensa em talento, irmãos, a gente pensa logo em quê? A gente pensa nos dons, mas talento, irmãos, nós estudamos isso aqui na sexta-feira, é tudo aquilo que nos qualifica, é tudo aquilo que nos capacita, é tudo aquilo que Deus tem nos dado, sejam até coisas materiais. Então, se hoje você tem um teto, irmãos, por mais simples que seja, por mais que seja através de um aluguel, é um talento que você tem, então zele por aquilo como se fosse seu, cuide, usufrua, porque no tempo certo, na hora certa, você vai ver o resultado disso. Porque a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que quem planta, colhe. Quem planta morango vai colher manga? Não, irmãos. E além disso, tem um outro detalhe. A gente muitas das vezes esquece que Deus está vendo todas as coisas. Nós dizemos, Senhor, o meu filho. E nós sabemos, irmãos, que no fundo, os filhos não são nossos. Pelo contrário, são nossas responsabilidades. Irmão, se há algo que Deus nos coloca na nossa vida para a gente aprender o que é amar, são os nossos filhos, irmãos. Você quer entender o que é amor de Deus? São os nossos filhos. Olhem para eles e vejam. Vivencie isso. Aqui são diamantes brutos que eu e você todo dia precisamos lapidar, educar, abraçar, dar limite. Se aborrecer, são diamantes brutos que Deus dá para a gente e fala aqui, está aqui, é seu, cuida, é seu para cuidar, não é seu de posse, é seu para cuidar. E não é porque simplesmente vamos prestar conta não, irmãos, é porque, você está vendo esse ser que vocês geraram, mulher que saiu de dentro de você, é para você amar. É para você entender o quanto, é para nós entendermos o quanto Deus nos ama. E às vezes, irmãos, o quanto temos sido negligentes com os nossos filhos. Não, eu não tenho tempo. Não, eu não consigo mais. Não, enfim, são tantas coisas, irmãos. E os nossos filhos estão aqui sedentos do nosso lado, esperando um afeto, esperando uma direção, esperando um cuidado, esperando algo, irmãos. Quando a gente vai então para o lado do casamento, irmãos, que absurdo! Quanto nós somos negligentes no nosso casamento. E é tão fato isso, irmãos, que independente de ser da igreja ou não ser da igreja, o número de divórcios no mundo, cada dia sobe mais.
porque nós não conseguimos entender o que é isso, irmãos. Por isso nós precisamos entender o quanto Deus nos ama e o quanto é valioso. O quanto é valioso. Num tempo de tanta informação, quanto temos sido negligentes com a nossa saúde, consumindo um monte de coisas que não deveríamos consumir, irmãos. Coisas comprovadas que trazem mal ao nosso organismo. Existe uma linha científica hoje que fala exatamente a quantidade, que comprova a quantidade de câncer no mundo hoje. Cada dia mais pessoas novas estão tendo câncer de próstata, câncer de abdômen, tudo voltado à parte da alimentação, irmãos. E vocês percebem que fazer o certo está se tornando cada dia mais difícil? Vocês já perceberam isso? Né, pastor? Que fazer o certo está cada vez mais difícil. Você comer bem é mais difícil do que comer o errado, porque comer o errado você vai ali, pá, qualquer coisinha, um miojinho, 3 minutinhos, opa, tá pronto. Não é assim? Afinal de contas, a modernidade tem trago isso para a nossa realidade. É muito mais fácil, ó, chega ali, ó, deixa no cantinho, dá o celular lá, tá. Por quê? Porque é difícil, irmãos. É difícil. É difícil a gente parar, ter que pensar, criar meios e métodos. E eu estou falando isso por mim, irmãos, por mim. Eu tenho 2 lá em casa. É por mim, eu estou falando isso por mim. Eu falei no início. Eu estou dividindo com a igreja uma experiência que eu tive essa semana, amém? Eu não estou dizendo que eu sou o bambambam e faço isso, não, pelo contrário, amém? Eu estou dividindo com a igreja uma negligência minha, um pecado meu, e que você possa estar passando por isso também, e que juntos nós vamos colocar isso diante do Senhor nessa noite. E que vamos ter força e capacidade para superar isso, irmãos. Porque essa é a grande realidade. Isso é tão sério, irmãos. Olha o que a Bíblia fala, por exemplo, sobre a questão do trabalho. Efésios capítulo 6, verso 5 a 8. Efésios capítulo 6, já foi projetado aí? Efésios capítulo 6, versos 5 a 8. Olha o que diz esse texto. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a... Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam. Quantos aqui não fica ali na frente do patrão, dá aquela engabelada, e depois que o patrão vai embora, opa, o patrão hoje não vem na loja, então hoje está tranquilo, ficar aqui tomando um cafezinho, vou ficar aqui, né? Olha só, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Esse texto, irmãos, é um ensinamento de Paulo. Agora, veja lá em Colossenses 3, verso 22. Colossenses 3, versos 22. Um pouquinho mais no final da Bíblia, passa a Tessalonicenses, chega a Colossenses 3, 22. Diz assim: escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os
homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para... Que palavra, irmãos! Olha o que diz no final: não terá exceção para ninguém. Não é uma questão de crente e ímpio, é um princípio de Deus que Ele estabelece na terra. Amém? É uma imposição do reino de Deus sobre a nossa vida, irmãos. E o quanto nós precisamos estar atentos sobre isso. O quanto nós precisamos parar para refletir e entender exatamente o quanto eu e você possamos estar sendo negligentes, ingratos, infiéis com aquilo que Deus tem dado. Eu não sei se você está conseguindo entender a profundidade e a gravidade daquilo que a gente está conseguindo compartilhar. Porque não é só simplesmente, irmãos, uma questão de culpa ou simplesmente uma questão de mudança de atitude, mas é de fato um reconhecimento que nós muitas das vezes estamos aqui abrindo as nossas bocas e dizendo: isso é de Deus, isso é de Deus, e a gente acaba negligenciando, desvalorizando aquilo que Deus tem dado. Você sabe por quê? Volta lá em Mateus 25, a partir do verso de número 28. Todos encontraram? Mateus 25, a partir do verso 28, e olha o que diz o texto. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10. Ou seja, não é aquele que guardou o talento, ele simplesmente vai ficar sem. E quem ganhou o talento que ele guardou foi para aquele que tinha mais. E aí ele vai dizer no verso 29, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, não é só simplesmente sobre uma prestação de conta daquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Não é só simplesmente isso. Mas é nós podermos entender, irmãos, o quanto podemos estar sendo ingratos, e eu vou dizer algo até pior, sendo essa a realidade. Quando nós agimos assim, irmãos, nós estamos agindo com falsidade, dissimulação, fingimento e deslealdade. Essa é a grande realidade. O verso 29 diz que aquele que não tinha ainda foi tirado. E essa cena, esse versículo me impacta muito. Sabe por quê, irmãos? Porque é algo que, independente de igreja, muitos já entenderam. Quem já ouviu aqui aquela frase muito comum, principalmente nos velórios, quando diz assim, não espera perder para valorizar. Eu sei, irmãos, eu tenho, você tem. Tem alguma coisa que a gente perdeu, que a gente falou assim, poxa vida, se eu tivesse uma segunda chance, eu queria fazer diferente. Seja em qualquer área da sua vida, e eu não falo só nos relacionamentos. Mas não espere perder o que Deus te deu para você poder valorizar aquilo que você tem hoje. Não espere você perder o que você tem.
As pessoas que estão à sua volta, aonde você tem acesso, não espere perder essas coisas para que você valorize. Não espere ficar doente para cuidar da sua saúde. Não espere, irmãos, os seus filhos cresçam e se enveredam em situações difíceis para que aí você se desperte e fale: ah, meu Deus! Porque se Deus está compartilhando isso conosco hoje, é porque eu acredito que é a hora do conserto. É a hora, exatamente, é um tempo que a gente tem ainda para corrigir a direção a qual nós estamos seguindo, irmãos. Porque nós precisamos sim valorizar, a gente entende, a gente sabe o que é a soberania de Deus, a gente fala, lá no grupo mesmo do WhatsApp todo tempo, acontece uma situação ruim, a gente sempre diz o quê? Deus está no controle. Mas espera aí, Deus está no controle, mas eu estou levando a minha vida totalmente desacertada ou desconectada ao que a palavra ensina, irmãos. Não valorizo, não cuido, não limpo, não guardo aquilo que Deus tem feito, tem dado, tem abençoado. A gente, num dia como hoje, muitos de nós possam ter dito a outros pais que Deus te abençoe. Poucas vezes nós podemos dizer: eu sei que Deus tem te abençoado e muito. Como nós precisamos, irmãos, valorizar as pequenas coisas. Nossa, eu estou com a cabeça cheia, eu estou cheio de coisas, nossa, eu não sei o que eu vou fazer há quanto tempo, irmãos. Você, a gente não para ali, a gente mora no litoral, a gente não para ali na beira da praia, senta num banquinho ali e fica ouvindo a onda bater. Quanto tempo a gente não faz isso? Porque, irmãos, o sistema tem prevalecido. A correria, a dopamina, o que tudo está sendo feito, irmãos, para o nosso mal, está avançando. E a gente esquece, irmãos, das pequenas, que na verdade deveriam ser as maiores coisas. Irmãos, vamos valorizar o que Deus tem nos dado. Homens, sejamos persistentes, fortes, não vamos desanimar, não vamos ficar pelos cantos se lamentando. Nós temos um Deus que não falha. Amém, homens? Amém. Ele nos chamou para isso. O homem é esse, é que avança, não é isso, pastor Giliard? O homem é quem avança, o homem é quem desbrava, o homem é quem abre lá o mato para depois a galera passar, o homem é quem está à frente na batalha, o homem é quem encara, amém? Então que a gente seja assim, enfrentando, irmãos, o que precisar enfrentar, que a gente faça, que a gente seja, para a honra e para a glória do nosso Deus. Mulheres, valorizem o que Deus tem dado. Se o fardo está pesado, porque às vezes você está carregando algo que não é o seu papel, que não foi Deus que te deu, que não é para você estar botando a mão. Que a gente possa se atentar a isso, irmãos. Que você possa estar carregando algo porque não é o seu papel, não é uma incumbência sua, não é uma responsabilidade sua, e você está pesada, sobrecarregada. E o que Jesus diz para quem está sobrecarregado? Vinde é para ir no marido? É para ir nos filhos? Vinde a mim e a ele, os que estão cansados e sobrecarregados, e ele vai aliviar, porque é Ele quem vai dar o discernimento do que precisa ser feito, é Ele que vai dar a direção do que precisa ser cortado, Ele vai dar a direção do que precisa ser feito, Ele vai dar a direção, irmãos. Por isso nós precisamos entender
que o nosso Deus verdadeiramente, Ele é um Deus de justiça, Ele é o Senhor dos exércitos, mas aos seus irmãos, eu vou falar algo que possa até te chocar ou te confrontar, porque aos seus irmãos, Ele já quer que a gente prove um pouquinho do céu já aqui na terra, sim. Porque quando eu passo a viver, como Paulo disse, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, irmãos, é exatamente eu poder provar um pouquinho dos céus aqui na terra. Deus não nos fez, irmãos, para termos uma vida, um casamento mais ou menos. Me desculpe, irmãos, mas Deus não nos fez para isso. Deus não nos fez para criar os nossos filhos do jeito que dá. Não, Deus não nos fez para isso. Amém? Deus não nos fez, irmãos, para fazer as coisas de qualquer jeito. Ele distribuiu talentos, Ele distribuiu dons, Ele capacitou, Ele está operando na nossa vida a todo instante. Mas nós, muitas das vezes, simplesmente preferimos sentar e se lamentar do que entender o que Deus está fazendo. Por isso, nessa noite, se você entendeu o que a gente dividiu com você hoje, que você passe a olhar aquilo que você tem de forma diferente. Que você possa valorizar o que você tem. Que você possa entender a importância do que aquilo que Deus tem te dado hoje, irmãos. Porque amanhã é outro dia, terça-feira é outro dia. Não é assim? O que é o amanhã para Deus? O que são os nossos problemas para Deus? Davi disse que o Senhor é o meu pastor, e de nada terei, ou de nada me faltará. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi, de fato, conhecia a Deus, a ponto de confiar a vida dele, tudo a Ele. E por isso a gente não encontra em nenhum momento Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, reclamando. O que eu vejo é num momento de extrema dificuldade, o que eu vejo que esses homens estão fazendo. Irmãos, olhem para a Bíblia. Olhem o que ela está nos contando. Quando eu vejo homens e mulheres em extrema situação difícil, o que eles fazem? Eles louvam, eles buscam mais a Deus, eles se prostram mais nos pés de Deus, eles anseiam em ouvir a voz de Deus, irmãos. Eles e elas não ficaram paralisados e murmurando, porque quem olhou para trás, quem paralisou, quem ficou murmurando, quem ficou lembrando do passado, foi fulminado, virou estátua de sal. Porque o que Deus quer, irmãos, é que a gente olhe para frente, avante. É isso que a gente precisa entender, irmãos. Não importa o estado, a situação que você esteja hoje aqui, não importa como está seu casamento, não importa como está a sua situação, eu tenho a plena convicção, Deus está com você, e ouça a voz dele. Vá à palavra de Deus, busque a Ele, e você vai entender o que você tem que fazer. Mas a gente vem, irmãos, e aí vem domingo, chega aqui, chora, lamenta, reclama da nossa situação. E quando a gente acha que Deus não vai falar, o que Ele faz? Ele fala. Ele não fica, nossa, mas você está aqui de novo pedindo. Você já viu Deus? Deus não faz isso, irmãos. Nossa, você está vindo aqui hoje de novo pedir? Misericórdia. A Bíblia não diz que o nosso Deus faz isso não, irmãos. Mas ela diz que o nosso Deus fala para a gente assim, avante, muda isso, muda essa realidade.
Você não sabe quem você é, você não sabe para que você existe na terra, você não sabe para onde você vai, de onde você veio, você não sabe disso. Irmãos, nós estamos aqui na quarta-feira, nós estamos aqui na sexta-feira com um estudo para a gente exatamente entender quem nós somos diante de Deus. Mas às vezes a gente está em casa a semana toda, batendo cabeça, sofrendo sozinho, porque o nosso alento é no Senhor. Não adianta eu esperar, irmãos, entendam isso em nome de Jesus. Não adianta eu esperar que a Vanessa seja a esposa que eu almejo. Isso nunca vai acontecer, porque a Vanessa é a Vanessa. Deus a fez com qualidades e defeitos e virtudes que são dela. Não adianta eu orar para Deus que molde a Vanessa para ser o que eu quero. Mas eu posso orar para que Deus faça dela uma mulher de Deus. Assim como ela pode orar para que eu me torne de verdade um homem de Deus, que ame a Deus incondicionalmente. Porque quando eu amo a Deus, irmãos, a nossa vida muda. Os nossos princípios mudam, os nossos valores mudam, a nossa jornada muda, irmãos. Não tem como. A Bíblia fala, ninguém vê a Jesus e fica do mesmo jeito. Ninguém é impactado com a presença dele e permanece da mesma forma, irmãos. Por isso eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Pai querido, nós ainda não encerramos esse culto, pelo contrário. Mas nós queremos orar em cima de tudo aquilo que nós tratamos aqui nessa noite. Através da Tua misericórdia, do Teu infinito amor. Reconhecer o meu pecado, a minha negligência, a minha falha. O quanto, Senhor, faço aquilo que desvaloriza quem Tu tens feito. Negligencio, não cuidando, não valorizando, não reconhecendo aquilo que o Senhor tem dado. E às vezes, Senhor, quando é tirado, aí eu me dou conta. Essa é a realidade, Senhor. Olhamos isso todos os dias. Conhecemos as pessoas e é assim. Na minha família temos isso. A pessoa passa a vida inteira, Senhor, fumando. Chega lá no final da vida, aí o médico fala, ó, se você não parar de fumar, você vai morrer. Aí a pessoa vai e para de fumar, mas aí já está toda debilitada, já está toda fragilizada, já está toda consumida, Senhor. E a gente, como crente, ainda fica, mas olha lá, é o cigarro, é isso, é aquilo. Mas quantas vezes, Senhor, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra e negligenciamos as coisas que o Senhor tem nos dado. Por isso, Senhor, seja a área que for, ou todas as áreas que nós aqui, nossos irmãos, todos nós aqui, possamos estar, ó Deus, negligenciando, sendo infiel, sendo desleal com o Senhor, ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a consertar esse caminho. Nos ajuda a mudar essa situação. Não para que a gente receba mais talento, não pensando no ônus, no bônus, não pensando, Senhor, na premiação, porque aí estaríamos sendo injustos, mas pensando exatamente, ó Deus, na gratidão e no reconhecimento diante de tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Pai, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por cada pai aqui, por cada família aqui representada, por cada mãe que está neste lugar, cada criança, Senhor, que possamos sair daqui mesmo renovados, com o nosso espírito renovados, alimentados, saciados, ó Deus, em nome de Jesus. E que tudo que ainda vai acontecer aqui nessa noite
continue sendo para a honra e glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.